Olá, meu nome é Max Mano, eu sou professor assistente da Faculdade de Medicina da USP, chefe do grupo de câncer de mama do ICESP e oncologista do Hospital Sírio-Libanês, então é um grande prazer de ministrar essa aula sobre terapia sistêmica primária do câncer de mama, que é uma área realmente, talvez a minha principal linha de pesquisa. Então eu vou iniciar a aula mostrando para vocês esse slide, essas figuras que vêm de um estudo que provavelmente é conhecido de todos vocês, que é a meta-análise que comparou, dos estudos que compararam quimioterapia neoadjuvante com adjuvante. Então lembrando que historicamente na década de 70, 80, existia fortes fundamentos pré-clínicos sugerindo que a administração pré-operatória da quimioterapia poderia resultar em vantagens em termos de ganhos de sobrevida, então melhora do prognóstico das pacientes. Porque os estudos mostravam que talvez a ressecção do tumor primário levasse a uma microdisseminação da doença oncológica. Então, na verdade, era extremamente bem documentado do ponto de vista científico. E isso levou então a essa série de estudos, na primeira geração de estudos de neoadjuvância, que são muito bem resumidos nessa meta-análise do Moriak de 2005, mas o que na verdade foi visto é que a quimioterapia neoadjuvante não teve nenhum impacto óbvio no prognóstico dos pacientes. Então os estudos na verdade falharam em mostrar que a quimio pré-operatória melhoraria o prognóstico das pacientes. Eu, sinceramente, tenho grandes dúvidas sobre esses resultados, porque eram estudos muito antigos, com esquemas quimioterápicos que não eram os mais apropriados, e que certamente não eram tão eficazes quanto os que nós temos atualmente, mas talvez o pior de tudo é que colocava todos os pacientes com câncer de mama dentro do mesmo saco, como se fossem todos iguais. Então, provavelmente muito enriquecido para tumores ricos em estrógeno, progesterona, de perfil de baixa quimiosensibilidade, e isso poderia ter diluído o efeito da quimioterapia nesses casos. Na verdade, cientificamente, esses estudos deveriam ser refeitos. Eu gostaria muito de ver um estudo que comparasse quimioterapia neoadjuvante com adjuvante em perfil de tumores realmente quimiosensíveis, triplo negativo, HER2 positivo, no qual se usasse também terapias modernas com a inclusão de terapias-alvo quando isso fosse o caso. Mas a gente sabe que é muito difícil hoje que um estudo desse porte seja refeito por causa dos custos e da complexidade, do tempo que leva para ser feito um estudo desse tipo. Então, no caso, com aquela primeira geração de estudos, mesmo que eles não tenham mostrado o esperado impacto na sobrevida, a gente aprendeu muita coisa. Uma delas que a maioria dos pacientes responde ao tratamento, 80%, 10 a 20% na época de taxa de resposta patológica completa. Eventos de progressão da doença durante a quimio eram eventos raros, menos de 5% dos casos, quando nós estamos falando de tumores operáveis. Claro que quando a gente trata aqueles tumores muito avançados, estágio 3B, a gente vê mais progressão de doença do que foi relatado nos estudos. Que a resposta ao tratamento melhora as opções cirúrgicas, então melhora a taxa de cirurgia conservadora de mama, que não interfere com a cirurgia ou radioterapia. E talvez o mais importante de tudo, quando eu indico uma quimioterapia neoadjuvante, é a gente ganhar informação prognóstica, de no final da quimio a gente ter um pouco mais de segurança de dizer para a paciente o quanto ela se beneficiou ou não do tratamento, que às vezes pode ter um real impacto em decisões, inclusive da vida pessoal da paciente, como por exemplo uma paciente jovem que pensa ainda em engravidar. Então, são informações bastante úteis. E claro, o interesse para o pesquisador, muito do meu interesse na quimioterapia, na terapia neoadjuvante, vem da minha carreira de pesquisador, porque o uso da quimio pré-operatória é uma oportunidade única para a gente testar novos agentes, abordagens, biomarcadores, pela simples razão que a resposta patológica completa, ou mesmo a resposta clínica, em menor grau, se correlacionam com o prognóstico, ou seja, com eventos, desfechos do tipo óbito, de recidiva de doença, que às vezes levam muitos anos, talvez até uma década para amadurecer. E com a resposta patológica completa, nós temos a informação no imediato.
Isso foi muito bem utilizado, por exemplo, eu vou mostrar alguns slides no decorrer da minha aula, com as novas terapias anti-HER2, que com várias empresas testando esse modelo de pequenos estudos de quimioterapia neoadjuvante que validam o conceito e depois, com mais segurança, se lançam nos grandes estudos de registro das drogas. Isso foi realmente de grande sucesso nos agentes anti-HER2. Bom, a segunda geração de estudos começou a olhar para questões um pouco mais complexas, então questões secundárias. Uma delas era o papel dos taxanos, embora hoje isso possa parecer óbvio, na época eram drogas relativamente novas. Então, talvez o estudo mais clássico, o maior de todos, mais bem documentado, é o NSBP B27, o desenho mostrado nesse slide. Então, um estudo com 3 braços, mostrando que com a adição do docetaxel aos 4 ciclos de AC, você conseguia duplicar a taxa de resposta patológica completa. Então, esse estudo, somado a vários outros que foram também apresentados, mais todos os dados de adjuvância para papel do taxano em doença de alto risco, estabeleceram claramente o papel dos taxanos na terapia neoadjuvante do câncer de mama e, em geral, adicionados aos antracíclicos. Bom, outras questões que os estudos de segunda geração olharam foi o melhor esquema, porque na época muitos estudos usavam uma estratégia de um esquema sanduíche, ou seja, metade da quimio antes da cirurgia, metade depois. Então, o B27 foi o estudo talvez mais importante nesse aspecto, que nos deu mais informações úteis, e ele estabeleceu claramente que nós não devemos quebrar a sequência de administração da quimioterapia. Isso faz todo o sentido, porque você quebrar a quimioterapia ao meio e recomeçá-la mais tarde fere todos os conceitos que nós temos de terapia citotóxica contra o câncer. E o B27 foi muito claro nesse sentido. Vejam, por exemplo, na população, uma análise de subgrupos, que é mostrada aqui no slide, de pacientes que tiveram resposta parcial, o benefício em termos de eventos de recidiva foi visto somente quando o docetaxel era administrado no pré-operatório. Ou seja, aqueles pacientes que fizeram AC, cirurgia e docetaxel pós-operatório, na verdade, o docetaxel não serviu para absolutamente nada. Todo o benefício do que vem depois da cirurgia, aparentemente, é perdido pela quebra da sequência da quimioterapia. Bom, uma outra questão difícil que nós temos no dia a dia, que é o paciente que começa respondendo mal à quimioterapia. Faz 2, 3 ciclos de quimioterapia e a resposta não é boa. Então, o que fazer com esses pacientes? Bom, o que nós sabemos, com base nos dados dos estudos, é que esses pacientes têm um prognóstico muito ruim. Vejam aqui, por exemplo, a taxa de resposta de recidiva de doença nessa população de pacientes. Aqueles que não responderam aos ciclos iniciais, 49% acabaram recidivando. Então, nós sabemos que isso indica um pior prognóstico. Então, o que fazer com esses pacientes? Na verdade, a grande verdade é que nós não temos muito o que fazer atualmente. Não há uma indicação formal de você modificar o seu plano de tratamento somente porque ele não respondeu aos primeiros 2, 3 ciclos, embora isso seja, sim, um indicador de pior prognóstico. Porque ainda assim, com o decorrer da quimioterapia, alguns respondem mais tardiamente e ainda assim eles podem ter melhores opções cirúrgicas e ter talvez ainda um pequeno impacto na redução do risco de recorrência de doença e óbito, que seja certamente menor, mas ainda relevante para o paciente em questão. Então, isso é claro que uma situação muito diferente é o paciente que tem realmente progressão de doença durante a quimioterapia. Isso é uma situação que exige uma atitude imediata. São pacientes que, em geral, têm péssimo prognóstico. A maioria já tem doença metastática ou micrometastática. Isso é uma indicação de reestadiar o paciente, inclusive. E você tomar uma decisão multidisciplinar de fazer uma mudança, ou mudar o esquema de quimioterapia, se isso ainda for razoável, ou então propor uma cirurgia de resgate, se bem que são cirurgias sempre um tanto heróicas, que o paciente acaba tendo recidivas bastante precoces. Eu tenho um hábito pessoal de tentar sempre que possível obter um controle da doença com um tratamento sistêmico antes de reoperar, mas em algumas situações a cirurgia de resgate é de fato a melhor opção.
Bom, outra esperança que nós tínhamos, né, que na verdade era uma das grandes motivações de se tentar a quimioterapia neoadjuvante, era usar a quimiosensibilidade como um guia em vivo para indicar o tratamento. Então, o estudo que melhor avaliou isso, né, certamente o mais importante, talvez o único de real valor, foi o Guepar-Trio, que o desenho é visto nesse slide. Então, pacientes que não respondiam aos 2 primeiros ciclos de TAC eram randomizados para continuar com o mesmo esquema ou então mudar para um esquema alternativo, que era, nesse caso, vinorelbina com capecitabina. E na época isso foi apresentado já 4 anos atrás, e aparentemente não haveria nenhum impacto, porque mesmo com um tratamento alternativo, com a mudança do tratamento, a taxa de resposta patológica completa foi muito baixa, somente 6%. Então nós assumimos na época que não haveria impacto no desfecho mais importante, né, recidiva de doença e óbito. No entanto, em San Antônio, no ano passado, foi apresentado uma atualização desses dados, agora com dados, né, de desfechos de recidiva e óbito, e curiosamente foi mostrado que você mudar o esquema da químio poderia sim ter um impacto na redução do risco de recorrência de doença, tá? Que foi inclusive estatisticamente significante. Então, o mais curioso é que esse benefício parecia restrito aos pacientes com doença ER positiva, HER2 negativa, então o perfil luminal, né? Então, são dados que eu pessoalmente acho um pouco difíceis de interpretar, porque são provenientes de um único estudo, de uma subpopulação daquele estudo que não tinha um poder estatístico enorme. Então eu confesso para vocês que eu não tenho aplicado realmente esses dados na minha prática clínica diária, mas eu não acho errado que dentro desse perfil de tumores luminal que alguém leve em consideração para uma eventual modificação no tratamento, né? E outro aspecto que tem que ser levado em conta é que TAC, então, que é um esquema com as 3 drogas ao mesmo tempo, não é um esquema muito usado no nosso meio. Em geral, nós usamos doxorubicina, ciclosamida, seguido de um taxano. Então, nesse caso, esses dados não se aplicam, porque depois do tratamento inicial com antracíclicos, a gente vai, de qualquer maneira, dar o taxano. Então, isso só se aplica para pacientes que recebem esquemas com as 3 drogas, taxano e antracíclico concomitantes, que não é nada comum no nosso meio. Mas, na verdade, esses dados refletem também um certo desconhecimento que nós ainda temos no verdadeiro valor preditivo, do valor prognóstico da resposta patológica completa. Eu acho que o grupo alemão, que tem feito estudos realmente espetaculares na última década, mostrou claramente que a resposta patológica completa só tem valor em alguns subtipos de tumores, né, que são os tumores altamente proliferativos, né, os HER2 verdadeiros, HER2 puros, né, e nos tumores triplo negativos, provavelmente também nos tumores luminal B, né, que é um grupo heterogêneo, mas muito enriquecido de tumores de alto risco, né, de tumores muito proliferativos. Mas, por exemplo, no perfil luminal A, que é a maioria dos casos que são vistos na prática clínica, a resposta patológica completa não parece ter, na verdade, nenhum valor prognóstico. Então, isso explica, talvez, os resultados um tanto discordantes de resposta patológica completa e desfechos tardios no estudo Guepar-Trio. Bom, outra questão interessante é a duração da quimioterapia. Isso é mais ou menos bem estabelecido no contexto neoadjuvante, que a duração ideal é 6 meses. Nós já tínhamos alguns dados de adjuvância e agora nós temos também de 2 estudos de neoadjuvância, o ABCSG14, né, mostrando que 6 ciclos, né, você duplica a taxa de resposta patológica completa, com 6 em vez de 3 ciclos, e agora do próprio Guepar-Trio, né, isso foi outra questão avaliada nesse estudo. Então, você com 2 ciclos a mais de TAC, né, 8 ciclos, levando então a 6 meses em vez de 4 meses e meio de tratamento, você também tem um certo aumento uma certa redução no risco de recorrência de doença. Então, a duração da quimioterapia, assim como em adjuvância para tumores de alto risco, na neoadjuvância, ela é importante. Os pacientes não devem receber esquemas curtos demais de quimioterapia. Esses são, então, os preditores de resposta, né? Nós aprendemos, todos vocês já sabem, até
pela prática de vocês. Então é o tamanho do tumor, a histologia ductal são os que respondem melhor, os tumores ERPR negativo, né, de alto grau histológico, e também os HER2 positivo e triplo negativos. E nós sabemos que o perfil molecular luminal A sempre tem taxas de resposta patológica completa mais baixas, em geral abaixo de 5%. Né? São tumores realmente que se beneficiam menos da quimioterapia. Então isso nós levamos em conta também na nossa prática no ICESP, é mais ou menos o que a gente faz no nosso dia a dia. Então a maioria dos tumores avançados vai para a quimioterapia neoadjuvante. Então todos os T3, T4, os que têm linfonodomegalias bulk, né, N2, N3 axilares, a menos que em alguns casos que a gente realmente tem a impressão que o benefício da quimio vai ser muito pequeno. Né? Tumores de baixíssima quimiosensibilidade, grau 1, luminal A, lobulares clássicos, né? Esses a gente, em geral, nós optamos por hormonioterapia neoadjuvante. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Todos os inflamatórios vão para a quimioterapia. E os tumores T2, eu acho assim, o tumor T2 é a indicação perfeita de quimioterapia neoadjuvante, porque é realmente nesses casos que você vai impactar no tipo de cirurgia. Você vai propor ao paciente o que o americano chama de downstaging, né, de você melhorar o resultado cosmético, né, de fazer uma cirurgia mais econômica. Né. Então, a maioria dos T2 vão para a quimioterapia neoadjuvante na nossa prática, né, especialmente se tiverem um fenótipo quimiosensível. Né. Indicações menos claras, mas que a gente também considera, mas que tem que ser reconhecido que são menos claras, pacientes com linfonodos positivos, com tumor pequeno, menos de 3 centímetros, se não é uma indicação tão clara, ou o verdadeiro multifocal, multicêntrico, mas aquele tumor que você não consegue identificar uma massa tumoral palpável, né? Então não existe nada palpável, você não consegue nem seguir a resposta à quimioterapia. Então, razões para não considerar. Essas, no meu entender, são cada vez menos justificáveis. Né? Preferência do paciente, na minha prática, isso não existe. Né? Bem explicado, o paciente acaba sempre entendendo e aceitando a indicação. Né? Mastectomia é inevitável. Não acho, sinceramente, eu não acho isso uma contraindicação. O tumor sendo do perfil quimiosensível, ainda é uma melhor opção você fazer a quimioterapia no pré-operatório. Subtipos de baixa quimiosensibilidade, talvez, né, você tem que levar isso em consideração. Receio de baixa aderência, na nossa prática não é um problema, temos raríssimos casos de baixa aderência, mesmo no sistema público. E que eu acho talvez o mais importante de tudo é quando houver qualquer incerteza no diagnóstico, no diagnóstico, sei lá, de doença invasora ou da imunistoquímica, ou então quando você não tem certeza que o paciente realmente precisa de quimioterapia, que talvez é aquele paciente que você daria só hormônio. Nesses casos, às vezes é melhor fazer a cirurgia primeiro, para você não perder, não comprometer a informação do estadiamento do paciente. Né? Então, em resumo, dessa primeira parte, mensagens que a duração ideal do tratamento é de mais ou menos 6 meses, que os tumores HER2 negativos devem ser tratados com esquemas à base de antracíclicos e taxanos sequenciais ou concomitantes. Então, evitar esquemas do tipo sanduíche, pacientes com resposta inicial ruim, a menos que haja realmente progressão de doença, não deve ser alterado o plano de tratamento desses pacientes, e quando houver franca progressão de doença, discutir alguma medida, né, ou troca do esquema ou cirurgia imediata. Então eu vou falar agora brevemente sobre os subtipos, né, algumas particularidades que nós temos nos subtipos moleculares. O HER2 positivo, então não é mais novidade que a grande estrela do tratamento dos tumores HER2 positivos é o trastuzumab. Muito bem documentado na doença metastática, o impacto no tratamento adjuvante, e o que a gente vê, assim, os 4 estudos randomizados que avaliaram a adição do trastuzumab, vejam que não eram estudos de enorme porte, que nem os estudos de adjuvância, que eram estudos de 4, 5 mil pacientes, mas que mostraram claramente que você duplica a taxa de resposta patológica completa com a adição do trastuzumab. Então, resultados extremamente consistentes. Então, é inquestionável, né? Chega a ser antiético hoje em dia você propor
um esquema de quimioterapia não contendo trastuzumab. Então, seja na adjuvância, seja na neoadjuvância, o trastuzumab tem que estar presente. E quando isso é feito, quando você propõe um tratamento neoadjuvante, trastuzumab deve entrar já na neoadjuvância, concomitante pelo menos ao taxano. Então, esses são os esquemas aceitáveis. Vejam, tem inúmeros esquemas que você pode usar. Na verdade, qualquer esquema contendo trastuzumab que seja aceitável na adjuvância também é aceitável na neoadjuvância. Então, é muito uma questão de preferência pessoal, né, do que qualquer outra coisa. Então, qualquer um dos esquemas listados aqui, e vejo alguns até que não estão aqui, podem ser perfeitamente justificáveis. Então, eu vou falar agora de alguns desenvolvimentos, né, que vocês certamente vão começar a ouvir falar mais e em breve isso vai chegar na nossa prática clínica. Uma delas é o duplo bloqueio. Então, vários estudos mostrando que o uso de vários agentes anti-HER2 realmente é um tratamento extremamente eficaz. Esse é com o lapatinib, que é uma pequena molécula, um inibidor da tirosina quinase, que tem um efeito realmente espetacular quando é adicionado ao trastuzumab. Esse é o estudo NSBP-B41, um estudo randomizado de 3 braços, mostrando que existe um efeito real da adição do lapatinib, mas também existe um efeito real de toxicidade, não é uma droga tão fácil de ser usada, especialmente em combinação com quimioterapia. Em todo caso, vejam que a adição do lapatinib eleva a taxa de resposta patológica completa para níveis realmente espetaculares, acima de 50%. Né? No estudo B41, que eram tumores operáveis, né? Então um pouco menores do que a gente vê na nossa média, né, no sistema público brasileiro. Em todo caso, resposta patológica completa na faixa de 60%. Outra droga realmente espetacular é o pertuzumab, que é um outro anticorpo antimonoclonal anti-HER2 que parece só ter atividade quando adicionado ao trastuzumab. Então esse é um outro estudo de 4 braços, mostrando que a adição do pertuzumab eleva, né, aumenta em pelo menos 50% a taxa de resposta patológica completa em relação somente ao trastuzumab, né, em combinação com a quimio naturalmente. Para o HER2 negativo, nós temos menos novidades. Na verdade, muitos fracassos, né? Tem sido um pouco frustrante. A adição de capecitabina não funcionou. A adição da gencitabina, que é uma droga interessante, um agente citotóxico, também não funcionou. E 2 estudos com o bevacizumab, o Avastin, um mostrando, na verdade, ambos mostraram algum efeito biológico, pequenos aumentos na taxa de resposta patológica completa, mas, na verdade, a impressão que dá é que esses ganhos vão ser insuficientes para mostrar uma real melhora no prognóstico a longo prazo. Então, acho fundamental que antes de sair usando a Avastin em neoadjuvância, que a gente espere os dados de desfecho clínico tipo recidiva e óbito, que vão certamente ser publicados ao longo dos anos. Mas não dá a impressão que o Avastin vai ser a solução dos problemas, né, para os pacientes com doença HER2 negativa. Eu vou falar um pouquinho agora, na parte final da minha aula, de terapia endócrina neoadjuvante, que é um tratamento incrivelmente pouco popular no Brasil, mas não é o caso em outras culturas, né, onde realmente existe uma cultura na mulher pós-menopausada com doença IR positiva, HER2 negativa, de tratá-la com terapia endócrina neoadjuvante. Então, lembrando de algumas particularidades com a terapia endócrina neoadjuvante, que a resposta patológica completa não é um desfecho aceitável, porque a gente raramente vê esse tipo de desfecho com hormonioterapia neoadjuvante. Então, a gente tem que avaliar o benefício de outras maneiras, inclusive a resposta clínica. Às vezes, a resposta é um pouco mais lenta e não é de tão fácil avaliação. Então, parece que o melhor marcador de resposta à hormonioterapia são as alterações precoces do Ki67, que você pode avaliar com uma biópsia já na 2ª semana de tratamento. Mas isso ainda não está 100% validado para uso na prática diária. E eu acho, pessoalmente, que é uma abordagem extremamente lógica para se selecionar pacientes que realmente tiveram um grande benefício com a hormonioterapia, que provavelmente não vão ter benefício adicional com a quimioterapia. Porque vejam,
Você usar uma hormonoterapia neoadjuvante, o paciente teve pouca resposta, pouco benefício depois de 6 meses de tratamento, isso não impede que se resgate com uma quimioterapia adjuvante, porque raramente a doença vai progredir nesse meio tempo. Então é uma verdade, uma estratégia extremamente lógica. Quando for optado por se fazer esse tipo de estratégia, seria normalmente em pacientes na pós-menopausa, e eu acho que tem evidências bem fortes de estudos randomizados que os inibidores da aromatase são uma melhor opção. Então você tem ganhos claros em termos de taxa de resposta, em termos de realização de cirurgia conservadora. Então é muito difícil ainda defender o tamoxifeno neste contexto. Esse é um outro estudo do grupo do Matthew Ellis, que comparou os 3 inibidores da aromatase, diferenças mínimas, na verdade, não parecem realmente relevantes. Então, qualquer um dos inibidores da aromatase parece conferir o mesmo efeito, né? Vejam que interessante que são populações muito selecionadas. São pacientes com doença HER2 negativa e que têm alta expressão de ERPR, né? Um AURED de 6 a 8, que em geral tem sido um critério de elegibilidade para esse tipo de estudo de hormonoterapia, o que faz todo sentido. Esse estudo é muito interessante, teve várias análises translacionais, né, de pesquisa translacional, e alguma delas mostra que a gente já esperava, que pacientes com perfil luminal A, então tumores muito ricos em estrógeno e progesterona, baixa proliferação, são os que têm a maior taxa de resposta proliferativa, né? Talvez os que realmente mereçam ser tratados com hormonoterapia neoadjuvante. Então, na verdade, praticamente não houve tentativas de se comparar hormônio com quimioterapia. Tem 2 estudos de fase 2 randomizados, pequenos, um deles eu estou mostrando aqui, que é o do grupo JCAM, que mostrou, na verdade, que em pacientes na pré-menopausa foi um pouquinho desastroso, elas foram muito pior com a hormônio que com a quimioterapia, isso era até um pouco esperado, e o único grupo que realmente a hormonoterapia foi igual à quimio foi no perfil luminal A. Então, a taxa de resposta foi muito semelhante, mas já no luminal B, a quimioterapia era mais eficaz, né? Mas veja, era um pequeno estudo, né? Um estudo somente de prova de conceito, né? E lembrando somente, né, que isso ainda não estamos autorizados a usar o everolimo em adjuvância ou neoadjuvância, mas os inibidores da mTOR chegaram para ficar. Eles vão representar uma revolução no tratamento de terapia endócrina de pacientes com câncer de mama. Primeiro na doença metastática, e já tem estudos de adjuvância em andamento. E o primeiro estudo de todos foi justamente um estudo de prova de conceito em neoadjuvância, mostrando que a adição do everolimo ao letrozol aumenta sim a taxa de resposta, e a taxa de resposta proliferativa, medida pela queda do Ki67, foi duplicada pela adição do everolimo. Então, nos próximos anos, talvez isso acabe vindo a acrescentar na eficácia da hormonoterapia neoadjuvante. Então, quem que eu acho que não são candidatos bons à hormonoterapia neoadjuvante? HER2 positivo. É uma doença agressiva, uma doença parcialmente hormônio resistente. Então, talvez possa ser o caso em combinação com um agente anti-HER2, mas isso ainda é um pouco experimental. Eu não acho que isso possa ser feito na prática clínica. Ou então um paciente com baixa expressão de ERPR. Aqueles pacientes com 1 a 10%, você não deve tentar realmente uma hormonoterapia, mas os estudos, eu falei anteriormente, os estudos de neoadjuvância estão focando na população com altas taxas de expressão. Então, pelo menos um AURED de 6, né? Ou se usar a porcentagem de células, mais de 50% das células marcando para ER e PR. Então, essa seria a população ideal. Perfil luminal B, talvez isso não seja uma contraindicação a uma hormonoterapia neoadjuvante, mas é um grupo heterogêneo. Alguns desses pacientes têm doença muito agressiva, pode ser hormônio resistente, e muitos deles precisam também da quimioterapia. Então, nós ainda não estamos priorizando a hormonoterapia nesse perfil, né? Não que seja errado, né? Pode ser tentado, depois avalia o benefício e rever se você quer resgatar com uma quimioadjuvante. Mas não é o grupo perfeito para o qual você gostaria de usar uma quimio neoadjuvante.
Então, o meu último slide é sobre monitoramento da resposta. Eu acho que isso é relativamente rápido e simples, porque os pacientes nos quais nós usamos quimioterapia neoadjuvante, em geral, têm doença realmente avançada. Muitos são tratados no setor público, muitos pacientes com estágio 3, T2 avançado. Então, assim, na imensa maioria dos casos, você consegue avaliar clinicamente, né, palpando o tumor do paciente, palpando os linfonodos. Então, lembrando que o paciente em neoadjuvância tem que ser examinado com frequência, tem que ser bem examinado pelo sênior, o exame físico tem que ser bem documentado, porque o paciente às vezes passa uma vez com cada médico diferente. Então, é muito raro você não determinar se o paciente está ou não respondendo. Eu acho ainda assim, apesar do exame físico ser muito útil, que a ressonância, pelo menos um exame inicial e um exame final, é muito útil no planejamento cirúrgico, porque muitas vezes, quando você vê a ressonância do paciente, você já descarta qualquer possibilidade de propor um tratamento conservador para o paciente. Então, a utilidade no planejamento cirúrgico da ressonância é muito grande. E às vezes ela é fundamental até para a avaliação da resposta, né? Por exemplo, aqueles tumores de difícil mensuração, tumor que ocupa a mama inteira, multifocal, você não tem uma massa tumoral realmente palpável ou mensurável, né? Nesses casos a ressonância ajuda bastante, né? E eu sou muito cético em relação ao papel da mamografia e do ultrassom. Claro que ajuda, eu acho que a mamografia é muito pouco. O ultrassom, sim, é um exame pouco invasivo, um exame confortável, e certamente consegue determinar muito bem se o paciente está ou não respondendo, mas em geral o que o ultrassom vê, você também consegue ver com o exame físico, né? Então a gente acaba usando muita ressonância e pouco dado de ultrassom para avaliação da resposta, mas é uma possibilidade. Você pode sim usar, especialmente o ultrassom, para auxílio nesse processo. Então, muito obrigado.